Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aí da nossa paróquia São José Operário, hoje, dia 7 de abril, quarta-feira, na oitava da Páscoa, e o Evangelho que a Igreja nos apresenta é tirado de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória de Deus? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, essa é a passagem dos discípulos de Emaús, que na verdade é quase a celebração eucarística, né? Existem 2 momentos nessa passagem. Primeiro, a liturgia da palavra, Jesus caminhando com eles e ensinando as Escrituras, e depois a liturgia eucarística, que é Jesus na casa partindo o pão e abençoando. Existe um processo no período da ressurreição que é o grande desânimo da Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão, um homem condenado à morte na cruz, condenado por um crime que a gente não sabe bem qual que é, ninguém é responsabilizado por essa condenação injusta, um inocente para na cruz, e depois disso, diante do desânimo, do medo, cada um foi para um canto. Uns foram para Emaús, outros foram pescar, outros foram... E aí começa um encontro entre essas pessoas e esses que estão desanimados, ou com medo, ou movimentados, ou esses que estão buscando Jesus nos túmulos, e os túmulos estão vazios. E hoje nos deparamos com essa fase dos discípulos de Emaús. A questão grande é: onde é que a gente encontra o ressuscitado? Onde é que a gente acha Jesus ressuscitado? Aonde que Jesus se manifesta? Não é ao lado dos fariseus, não é no sinédrio, não é ao lado dos doutores da lei,
não é ao lado dos soldados romanos, não é ao lado de Pilatos, de Caifás, de Anás, César, não é ao lado. Viu? O que nós temos no Evangelho são duas pessoas desanimadas voltando para Emaús, possivelmente moravam lá, a 11 quilômetros de Jerusalém. E aí onde a gente encontra Jesus caminhando com a gente. É Jesus que toma a iniciativa de se aproximar desses dois e provocar um diálogo. A gente encontra Jesus, às vezes, voltando para casa, indo para o trabalho, fazendo compras, indo para a igreja rezar. Nós temos no Evangelho, onde é que a gente encontra esse Jesus? A gente encontra esse Jesus que se aproxima da gente e começa a caminhar com a gente, porque sabe que nosso coração está vazio, sabe que nós estamos meio cegos, sabe que nós não estamos dando conta de enxergar direito. E às vezes a gente não enxerga, né? A gente não percebe, a gente fala certas coisas, a gente não tem muita noção do que está falando, né? Em alguns momentos, alguns falam alguma coisa e eu penso, será que essa pessoa sabe do que está falando? Eu dou vontade de dizer essas coisas assim. E aí existe a ignorância. Jesus provoca um diálogo, eles até curtem com a cara de Jesus, é o único forasteiro que não sabe nada do que está. Então Jesus, ele é encontrado caminhando com a gente. Jesus, a gente encontra quando ele provoca um diálogo com a gente. Viu? E aí ele puxa a nossa orelha pela nossa dureza de coração, ele puxa a nossa orelha pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de entender. Então o segundo lugar que a gente encontra Jesus é na Sagrada Escritura, é na Bíblia. Viu? Primeiro, esse Jesus, ele caminha com a gente. O segundo lugar de encontro com Jesus é na Bíblia. Viu? Será que vocês não perceberam que a Sagrada Escritura falava do Cristo que deveria morrer e depois ressuscitar? Vocês não perceberam isso? E aí Jesus vai explicando para nós aonde é que ele se encontra na Sagrada Escritura, aonde é que a Bíblia nos mostra a presença dele. Então ele continua caminhando com a gente, vai nos explicando a Bíblia. Viu? Chega um momento, há uma possibilidade de separação, porque não basta só ter o conhecimento da Bíblia, não basta só saber. Tem muita gente que sabe muita coisa da Bíblia, mas são extremamente ignorantes, insuportáveis, diabólicos, viu? Extremamente arrogantes. Viu? Então tem gente que conhece muito a Bíblia, mas a fé ela não é movida por conhecimento. A fé ela é movida por experiências diante de um Deus que nos ama e nos quer bem. A fé ela é essa vontade nossa de poder entender Deus, de poder perceber Deus presente na nossa vida, de poder fazer uma experiência da presença de Deus amoroso que nos quer bem, que nos entende, nos compreende, nos acolhe. Então, nós temos agora esse segundo momento que nós encontramos Jesus na Sagrada Escritura, viu? E é claro que o perigo é a gente pensar que basta a Sagrada Escritura, viu? E pronto. Ou a gente continuar cegos, sem incapazes de perceber que Jesus está caminhando com a gente continuar cegos, sem ter a capacidade de escutar o que Jesus está nos ensinando, e o nosso coração continua ardendo, até que diante da possibilidade do encontro, a gente tem que dar um passo. Fica conosco, Senhor. Esses discípulos de Emaús, ainda cegos, ainda sem compreender, ainda lentos para compreender, diante de tudo aquilo que Jesus ensinou, corre o risco de deixar Jesus escapar. Viu? E aí eles têm que tomar a iniciativa, mesmo assim continuam na cegueira, na escuridão. Fica conosco, já é tarde. Viu? E aí nós temos o terceiro momento que coroa todo esse processo dos discípulos, que é a Eucaristia. Jesus na mesa, ele repete o gesto da Santa Ceia, ele repete a bênção do pão, partilha, e é nesse momento que os discípulos despertam, é nesse momento que eles acordam, é nesse momento que eles descobrem o que está acontecendo. E por isso Jesus pode desaparecer, por isso Jesus não precisa mais estar presente fisicamente, visivelmente. Eles entenderam que Jesus caminha conosco, que Jesus nos ensina através da Sagrada Escritura quem é Ele e aonde a gente pode encontrá-lo, e Jesus nos ensina a sentar na mesa e celebrar a Eucaristia, que é a coroação do processo.
Quem faz esse processo de reconhecimento de Jesus, volta para Jerusalém e começa a anunciar, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Simão Pedro está certo. Essas mulheres aí que viram o túmulo vazio, está certo. Esse processo de conversão e esse processo de encontro com o ressuscitado faz com que essas pessoas que caminham desanimadas voltem animadas. Faz com que essas pessoas que estão aí com o coração ardendo, e o nosso coração arde muito nesse tempo, arde diante dessa pandemia, arde diante dessa igreja, arde diante do contexto sociopolítico e econômico do nosso país, arde diante das nossas convivências, arde diante da vida religiosa. Nosso coração arde, e talvez porque ainda não estamos com os olhos abertos para perceber a Eucaristia, para perceber a partilha do pão, e por isso estamos com tanta dificuldade de anunciar Jesus verdadeiramente ressuscitou, e partilhar a nossa experiência de fé. Por isso a minha prece hoje é que Jesus possa nos puxar a orelha quando for necessário, que Jesus possa abrir os nossos olhos quando a gente se fechar a cegueira da vida, que Jesus possa acalmar o nosso coração quando o coração estiver ardendo, porque estamos sendo movidos pela nossa ignorância, pela nossa falta de inteligência, pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de visão. Que Jesus possa não nos abandonar e que a gente se cuide para que a gente não deixe Jesus partir quando Ele fingir que vai partir, mas que a gente tenha a coragem de sempre dizer: fica conosco, Senhor, já é tarde. E que Jesus possa continuar conosco, com a gente, com a nossa paróquia, com a nossa igreja, eu possa continuar conosco com as nossas comunidades, que Jesus possa continuar conosco para que a gente abra os olhos e tome consciência aonde podemos encontrar Jesus, aonde é que a gente vai achar o ressuscitado. E ao encontrar esse ressuscitado, a vida vai ter que mudar, vai ter que alterar. Eu vou ter que voltar para Jerusalém e dar testemunho da minha experiência. Nós o encontramos e dizer, isso é no partilha do pão que a gente encontra o ressuscitado. Um abraço e até mais.